Muito bem, pessoal. Agora nós vamos abordar tanto a correlação aqui dos vasos da base, como é que eles se portam em relação uns aos outros, as estruturas do coração. Depois nós vamos estudar também como funciona a vascularização do coração para que nós possamos fechar aí com o estudo do pericárdio, tudo bem? Muito bem. Deixa eu só colocar aqui como se estivesse aqui o pericárdio, estou rebatendo aqui o pericárdio, tá certo? Muito bem, aqui nós localizamos aqui novamente o coração em posição anatômica, com o ventrículo direito, ventrículo esquerdo, o átrio direito aqui, tudo bem? Muito bem, nós já observamos aqui que nós temos que o vaso mais anterior de todos aqui, emergindo do ventrículo direito, é o tronco pulmonar, tudo bem? Então nós temos aqui o tronco pulmonar, à direita do tronco pulmonar nós vamos ter aqui justamente a emergência aqui da aorta. Qual porção da aorta? A parte da aorta ascendente, tudo bem? Então, vamos aqui, antes de dar início às relações topográficas, vamos mostrar aqui algumas particularidades a respeito da aorta, para que depois vocês abordem melhor no estudo dos vasos, tudo bem? Muito bem, aqui nós temos a aorta, e a aorta ela se localiza aqui à direita, que foi retirada, imaginem aqui a veia cava superior, então a aorta ascendente localiza-se entre o tronco pulmonar e a veia cava superior, tudo bem? A aorta sai, portanto, lá do ventrículo esquerdo, vai ter um trajeto para vertical, para cima e levemente deslocada para a direita, e na altura mais ou menos ali do ângulo external, forma-se então o arco da aorta. Lembrando que os primeiros ramos da aorta, nós já abordamos, são os ramos das artérias coronárias, tudo bem? Ali na região dos ossos das artérias coronárias, no seio aórtico, nos seios aórticos, tudo bem? Nós já vimos isso. Então nós temos aqui a aorta ascendente, ela fez a curva, formou o arco da aorta, e o arco da aorta vai passar aqui, o arco da aorta, ele irá passar sobre a artéria pulmonar direita, tudo bem? O arco da aorta vai passar sobre o tronco pulmonar e sobre a artéria pulmonar direita. Vocês conseguem ver que a gente nem consegue ver aqui a artéria pulmonar direita. O arco da aorta surgiu e vai emergir 3 ramos, tudo bem? Então o arco da aorta possui 3 ramos. Quais são eles? Vamos pegar aqui. Então, nós temos aqui, apenas para que vocês se localizem, nós temos aqui o tronco pulmonar, a aorta, tudo bem? Nós temos aqui 3 ramos. O primeiro ramo, aqui o primeiro ramo do arco da aorta é o tronco braquiocefálico. O tronco braquiocefálico, que é este pequeno tronco arterial aqui, ele irá 2 ramos. Um ramo para formar a artéria subclávia direita e outro ramo para formar a artéria carótida comum direita. Então, de novo, o primeiro ramo do arco da aorta, ou seja, o segundo ramo da aorta, será o tronco braquiocefálico, que formará, portanto, a artéria subclávia direita e a artéria carótida comum direita. Depois, nós vamos ter aqui a artéria carótida comum esquerda e, por fim, nós vamos ter aqui a artéria subclávia esquerda, sendo esses, portanto, os ramos do arco da aorta. O arco da aorta vai ter um trajeto para posterior, para a esquerda e para a inferior, tá certo? Deixa eu pegar aqui. O arco da aorta vai ter, nós vamos demonstrar isso depois melhor para vocês. O arco da aorta terá um trajeto para superior, para a esquerda, para superior, para posterior, para a esquerda e para inferior, portanto, indo ali em direção, passando à esquerda da coluna vertebral, indo ali em direção ao diafragma, tudo bem? Tudo bem? Tendo relações importantes ali com o esôfago, tá certo? Indo em direção ali ao hiato diafragmático da aorta, o hiato aórtico do diafragma, onde passará então a ser chamada de aorta abdominal. Isso tudo será tratado no estudo dos vasos, tudo bem? Então nós estudamos aqui a aorta, estudamos a relação topográfica, ela passa sobre a artéria pulmonar direita. Nós sabemos aqui que a aorta, ela se localiza, a porção ascendente, a aorta ascendente se localiza entre aqui o tronco pulmonar e a veia cava superior, tá certo? E nós já vemos aqui então, imaginem aqui que está passando a veia cava superior, que está retirada aqui, a veia cava superior, ali embaixo nós não estaremos vendo mais aqui, saindo aqui na porção inferior do átrio direito, chegando na porção inferior do átrio direito a veia cava inferior. Nós temos então, tendo esta relação, nós temos então o tronco pulmonar saindo do ventrículo direito. O tronco pulmonar vai emitir, que está retirado aqui, a artéria, está retirada aqui, a artéria pulmonar esquerda, tá certo? Está retirada a artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita. A
artéria pulmonar direita vai passar por baixo, como havia mencionado, do arco da aorta, artéria pulmonar direita, certo? Que também está retirada aqui, que está no estado secado, a artéria pulmonar direita, que estará também passando por trás, posterior, ali a veia cava superior, tudo bem? Então, o tronco pulmonar, ele é o vaso mais anterior, ele tem uma direção superior e posterior, indo então para passar sob o arco da aorta, dando então origem aos seus dois ramos, que são as artérias pulmonares direita e esquerda. As artérias pulmonares direita e esquerda são posteriores aí, tanto ao coração, né, tanto aos ventrículos, quanto da veia cava superior, tá certo? Nós já abordamos as veias cavas, nós já abordamos aqui as artérias, tanto o tronco pulmonar, artérias pulmonares e a artéria aorta, apenas para demonstrar para vocês aqui que nós observamos, como nós havíamos dito, o átrio esquerdo. E o átrio esquerdo recebe aqui as veias pulmonares, portanto as veias pulmonares são os vasos mais posteriores do coração, tudo bem? Vão passar ali, vão receber as veias pulmonares, um total de 5, cada uma delas de cada um dos lobos dos pulmões, que vocês vão estudar depois, a saber aí que o pulmão esquerdo possui 2 lobos, o pulmão direito possui 3 lobos. Vocês vão estudar depois que cada um deles vão formar aí as veias pulmonares, e naturalmente dessas 3 vão surgir 2 veias pulmonares, formando então as veias pulmonares superiores e inferiores, direita e esquerda, tudo bem? Apenas para que vocês entendam aqui a relação topográfica delas, apenas por cima realmente, não adianta ficar aqui apontando cada uma das estruturas sem que vocês façam o estudo adequado, tudo bem? Muito bem, vamos então agora ao estudo da irrigação do coração, e aqui é a parte mais importante da aula de vocês, tudo bem? Então, nós já vimos aí quando que surge a irrigação do coração, que é durante a diástole ventricular, que vai sair aqui 2 artérias coronárias, tudo bem? A artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda, que está visualizada aqui, tudo bem? Então, a artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita, tudo bem? Muito bem. Para que vocês entendam, quando vocês lerem, a musculatura, a irrigação arterial do coração recebe dominância como nome, então dominância esquerda, dominância direita, pela emergência aqui, qual das coronárias dá o ramo interventricular posterior, tudo bem? 2/3 da população, em torno de 67% das pessoas, possui dominância direita na irrigação do coração. Portanto, nós temos aqui que a artéria coronária direita dará o ramo interventricular posterior, certo? E é a partir daí que nós vamos estudar a vascularização do coração, mas naturalmente vocês sabem que existem uma série de variações anatômicas. Outra coisa, as artérias coronárias são artérias funcionalmente terminais, portanto elas podem até se anastomosar, mas geralmente essas anastomoses não são suficientes para suprir uma possível obstrução arterial. Então, quando você tem uma obstrução importante no coração, em alguma das artérias coronárias, você acaba sendo obrigado a realizar procedimentos intervencionistas aí para correção dessa irrigação arterial, como por exemplo pontes de safena, pontes de artéria radial, pontes de artérias mamárias, tudo bem? Muito bem. Vamos então abordar aqui. Em primeiro lugar, nós vamos abordar a artéria coronária direita. Nós vamos começar abordando a artéria coronária direita, justamente porque aqui nós estamos tratando de um coração com dominância direita, como eu havia mencionado para vocês. A artéria coronária direita, ela terá o seguinte percurso. Primeiro, ela vai surgir aqui, vocês já repararam, né, que ela surge posterior ao tronco pulmonar, certo? Então aqui surgiu posterior ao tronco pulmonar, vai seguir em direção ao sulco coronário, fazendo porção ao sulco coronário, continuando no sulco coronário, vai emitir um ramo aqui no sulco interventricular posterior e vai terminar no sulco coronário entre os ventrículo e átrio esquerdos, tudo bem? Então átrio e ventrículo direito, tudo bem? Então aqui é a artéria coronária terminando, tudo bem? A artéria coronária direita terminando, retomando então, nós temos aqui a artéria coronária direita, que vai emergir posteriormente aqui ao tronco pulmonar, vai seguir pelo sulco coronário, vai emitir um ramo no sulco interventricular posterior e vai terminar aqui, mais ou menos, entre ali no sulco coronário, entre os átrios e ventrículos, neste caso aqui, até um pouco aqui do ventrículo esquerdo,
mas aí justamente as variações anatômicas, tudo bem? Quais são os ramos que a artéria coronária direita emite de maneira geral? Aqui nós temos então o ramo marginal direito, que é este importante ramo aqui, que será um ramo da artéria coronária direita que virá em direção ao ápice do coração, e nós teremos aqui na face diafragmática o ramo interventricular posterior. Tudo bem? Repare aqui que aqui foi até demonstrado aqui uma não anastomose. Então aqui você tem o ramo interventricular posterior. Isso aqui, portanto, chama-se dominância direita. Muito bem. E o que irriga a artéria coronária direita? Como nós havíamos mencionado aqui, se nós pensarmos a respeito de cada um dos ramos, nós vemos aqui naturalmente que o ramo marginal direito vai irrigar a maior parte aí do ventrículo direito, e o ramo interventricular posterior vai irrigar tanto a porção adjacente aqui dos ventrículos, tanto do ventrículo direito quanto aqui a porção do ventrículo esquerdo, certo? Mas o importante aqui é que o ramo interventricular posterior da artéria coronária direita irá irrigar o terço posterior do septo interventricular. Tudo bem? Então guardem isso, que o ramo interventricular posterior da artéria coronária direita irá irrigar o terço posterior do septo interventricular. Tudo bem? Então, resumindo aqui de maneira geral, quais são as estruturas irrigadas pela artéria coronária direita? Nós temos o átrio direito, certo? Nós observamos aqui que o átrio direito ele é completamente irrigado aqui pela artéria coronária direita, o átrio direito, tá certo? O ventrículo direito, ou pelo menos a maior parte do ventrículo direito, nós sabemos aqui que depois a artéria coronária esquerda vai fazer realmente uma porção da irrigação do ventrículo direito, mas a maior parte do ventrículo direito é irrigada pela artéria coronária direita. Fará parte também de uma porção do ventrículo esquerdo, especialmente na face diafragmática, tudo bem? Não fará irrigação do átrio esquerdo, então seria átrio direito, maior parte do ventrículo direito, uma pequena parte do ventrículo esquerdo, não faz irrigação do átrio esquerdo nessas condições que nós estamos estudando. E, claro, vocês também lerão que em 80% das pessoas, em 60% das pessoas, o nó sinoatrial, por se localizar ali na porção anterosuperior do átrio direito, também é irrigado pela artéria do nó sinoatrial, pela artéria coronária direita, e o nó atrioventricular acaba sendo irrigado em 80% das pessoas no átrio ventricular pela artéria coronária direita. Mas é mais importante vocês entenderem aqui o percurso e entenderem a vascularização. Bom, fez o percurso, irrigou o átrio direito, este percurso naturalmente foi irrigando o ventrículo direito, emitiu um grande ramo importante, que é o ramo marginal direito, fez a irrigação da maior parte do ventrículo direito, continuou aqui irrigando o ventrículo direito e irrigou uma parte do ventrículo esquerdo. Bem simples como se imagina o trajeto. Tudo bem? Depois, nós fazemos o estudo aqui da artéria coronária esquerda, assim, e a artéria, o ramo interventricular posterior, também chamada de artéria descendente posterior. Tudo bem, pessoal? Artéria descendente posterior na clínica, mas em anatomia é ramo interventricular posterior da artéria respectiva. Então, a artéria coronária direita, como é o nosso caso aqui, mas se nós tratássemos aqui de uma dominância esquerda, nós estaremos falando do ramo interventricular posterior da artéria coronária esquerda, que não é o caso aqui, tudo bem? Bom, nós temos então aqui a artéria coronária esquerda para darmos continuidade. A artéria coronária esquerda também tem aqui a sua origem entre a aurícula esquerda e o tronco, surge aí posterior ao tronco pulmonar, ou artéria do tronco pulmonar. Cada livro vai tratar de uma forma que nós vamos chamar de tronco da pulmonar. Então vai surgir posterior aqui ao tronco da pulmonar, entre o tronco da pulmonar e a aurícula esquerda, tá certo? E logo na sua emergência irá emitir um ramo importantíssimo, que será este ramo aqui, que é o ramo interventricular anterior, que passará aqui para o sulco interventricular anterior, tudo bem? Guardem este ramo aqui e logo aqui, continuando aqui em direção, circundando aqui entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, indo em direção ao sulco coronário, nós temos aqui o ramo circunflexo, tudo bem, pessoal? Então, os dois principais ramos da artéria coronária esquerda, a artéria coronária esquerda surgindo aqui, ela é menor, reparem que o tamanho da artéria coronária esquerda é bem menor que o tamanho da artéria coronária direita. A artéria coronária esquerda irá emitir este importante ramo aqui, que é o ramo interventricular
anterior ou artéria descendente anterior também na clínica, e aqui o ramo circunflexo. E quais são as estruturas que são irrigadas por estes ramos? Bom, o ramo interventricular anterior, ele não só vai irrigar aqui, o grande parte do ventrículo esquerdo, vai irrigar uma parte adjacente ali do ventrículo do ventrículo direito, certo? Uma porçãozinha aqui talvez se emitir algum ramo aqui do átrio esquerdo, mas o mais importante aqui, pessoal, é que o ramo interventricular anterior, ele irá fazer a irrigação dos 2/3 anteriores do septo interventricular. Então, o ramo interventricular anterior fará a irrigação dos 2/3 anteriores do septo interventricular, tudo bem? E aí nós temos aqui o ramo circunflexo, e o ramo circunflexo fará aí a irrigação do ventrículo esquerdo, naturalmente do átrio esquerdo, tudo bem? Apenas uma correção aqui, pessoal. Na realidade, a artéria coronária esquerda, que nós estamos vendo aqui, o ramo interventricular anterior, ele irá em direção aqui ao ápice, vai irrigar o ápice, tá certo? Então irá irrigar aqui o ápice do coração, podendo aqui, claro, fazer a curvatura aqui no ápice do coração, podendo fazer uma anastomose, claro, com o ramo interventricular posterior lá da artéria coronária direita, mas lembrando que mesmo que haja uma anastomose aqui, elas geralmente não são funcionais, então é importante que seja frisado isso, que vocês estudem as anastomoses, as anastomoses arteriais. Tudo bem, pessoal? Apenas recapitulando de maneira geral, nós temos, portanto, que a artéria coronária esquerda irá irrigar de fato, pensando no percurso, o átrio esquerdo, a maior parte do ventrículo esquerdo, uma porção aqui adjacente aqui do ventrículo direito, tudo bem? A maior parte do ventrículo esquerdo, uma pequena parte do ventrículo direito e, como nós já falamos antes, também vai irrigar 2/3 anteriores do septo interventricular. É importante que vocês saibam disso. Por quê? Porque se nós tivermos uma obstrução aqui da artéria coronária esquerda, especificamente em seu ramo seu ramo interventricular anterior, nós teremos uma complicação grande, porque nós teremos uma chance de isquemia maior no septo interventricular, tudo bem? A isquemia dos 2/3 anteriores do septo interventricular, que é justamente por ali que passa o feixe de His, por onde passa ali toda a parte de condução elétrica do coração, tudo bem, pessoal? Então pensem aí na anatomia, pensem em obstruções possíveis da questão arterial do coração, tudo bem, da irrigação arterial do coração. Apenas para que vocês vejam aqui de maneira geral, nós já havíamos identificado anteriormente, mas nós temos o seio coronário, tudo bem, que estou pegando aqui o seio coronário. O seio coronário, ele irá receber a veia cardíaca magna, a veia cardíaca parva, mas aqui não está demonstrado. O importante é que vocês saibam que o seio coronário, ele será responsável por 60% da drenagem da musculatura cardíaca, tudo bem, pessoal? Indo em direção ao átrio direito, como nós já havíamos mencionado. Muito bem, pessoal, agora nós vamos estudar o pericárdio, certo? Como eu havia mencionado, o pericárdio que mantém o coração ali na região do mediastino médio, que vocês vão poder estudar com maior clareza na aula do professor Wagner, na aula de mediastino, tudo bem? De qualquer forma, nos compete dizer, então, mostrar para vocês aqui o pericárdio, tá certo? O pericárdio, que é esse saco de parede dupla fibroceroso, tá certo? O pericárdio que está retirado uma porção, o pericárdio envolve o coração, tá certo? Vou retirar aqui, então nós temos o pericárdio composto de dois tipos de pericárdio e um deles tem 2 lâminas, tá certo? Então como funciona? Nós temos aqui o pericárdio fibroso que reveste, que está sobre aqui o coração, tá certo? É justamente ele que se prende ao tórax, tanto no externo através dos ligamentos externo-pericárdicos, que aqui logicamente nós não conseguimos observar, quanto ao diafragma, ao centro tendíneo do diafragma, certo? Através deste ligamento, aqui vocês observam aqui esta porção aqui do músculo diafragma, certo? Aqui, ó, onde estou passando a pinça, tá certo? Que é o ligamento frênico pericárdico, tá certo? Tudo bem? Aqui, ó, ligamento frênico pericárdico que prende o pericárdio fibroso ao músculo do diafragma, ou seja, o coração
se move, movimenta-se durante as incursões e excursões respiratórias, tá certo? Então nós temos aqui o pericárdio. Reparem aqui inclusive o trajeto do nervo frênico que eu estou mostrando aqui, que passa entre os pulmões, tá certo? Tanto de um lado quanto do outro, aqui ó, o nervo frênico, tá certo? Que vai passar entre o pericárdio fibroso e os pulmões, tá certo? Então nós temos aqui o pericárdio fibroso. O pericárdio fibroso vai suprir aqui vai fazer toda um envoltório aqui da região do mediastino médio do coração e dos grandes vasos da base, e nós temos aqui revestindo internamente aqui o pericárdio fibroso, nós já temos o início do pericárdio seroso, tá certo? O pericárdio seroso, ele é dividido em uma lâmina parietal, tá certo? Que vai revestir internamente aqui o pericárdio fibroso. Reparem aqui que já tem esse aspecto mais seroso, realmente com mais gordura, tá certo? Aqui é o pericárdio fibroso, internamente revestindo ele nós temos o pericárdio seroso em sua lâmina parietal. Então lâmina parietal do pericárdio seroso, tá certo? E a lâmina parietal do pericárdio seroso irá se refletir em 2 pontos ao nível dos vasos da base e vai formar a lâmina visceral do pericárdio seroso, que nós estamos observando aqui aderido aqui ao miocárdio, tá certo? Ao epicárdio, ao coração, infiltrado aqui por gordura. Então nós temos o pericárdio fibroso, tá certo? Aqui que nós estamos observando, lâmina parietal do pericárdio seroso e lâmina visceral do pericárdio seroso, tudo bem? Assim formando este saco de parede dupla e fibroseroso, tá certo? Que é o pericárdio. Nós já falamos onde o pericárdio, onde estão cada uma das características. Nós sabemos aqui que, logicamente, que aqui está bem dissecado, mas nós observamos que entre a lâmina visceral e a lâmina parietal do pericárdio seroso, nós temos a chamada cavidade pericárdica, que tem uma pequena quantidade de líquido apenas para garantir aí um deslizamento do coração dentro da cavidade pericárdica, certo? Dentro do seu espaço de movimentação. Naturalmente, o que é importante também que nós falemos aqui é que quando nós rebatemos aqui o pericárdio fibroso, a lâmina parietal, e pensamos aqui na cavidade pericárdica, então esse espaço que naturalmente não é mais virtual, aqui é bem espaçoso porque eu estou rebatendo, nós temos entre a lâmina visceral e a lâmina parietal do pericárdio seroso, nós temos 2 seios importantes, tá certo? Um aqui, que é o seio, chamado seio oblíquo, que é uma bolsa aqui que fica entre, reparem aqui onde eu estou passando o meu dedo indicador esquerdo aqui, ó, tá certo? Entre as veias pulmonares, tá certo? As veias pulmonares e a região posterior aqui do pericárdio, da lâmina parietal do pericárdio seroso, tá certo? Nós podemos observar aqui o seio oblíquo, tá certo? Vocês podem observar aqui o seio oblíquo. E qual que é, como eu havia mencionado, o vaso mais anterior dos vasos da base do coração, que é o tronco pulmonar. Então aqui, nós inserimos os nossos dedos aqui num ponto de reflexão entre os 2 pontos de reflexão ali do pericárdio seroso, nós vamos observar aqui o seio transverso. É importante a localização do seio transverso, porque é justamente aqui que o cirurgião cardíaco, por exemplo, pode vir para clampear, por exemplo, os vasos da base, aqui para configurar depois uma cirurgia, uma circulação extracorpórea, por exemplo, no caso de necessidade de uma cirurgia cardíaca, tá certo? Então, seio oblíquo do pericárdio, mais uma vez aqui posterior entre as veias pulmonares, e seio transverso aqui entre os espaços de reflexão justamente do pericárdio seroso, tá certo? Em suas lâminas parietal e visceral, tanto com os vasos aorta e tronco pulmonar, quanto as veias cavas e as veias pulmonares, tá certo? Visto isso, também é importante que vocês saibam algumas correlações importantes. O pericárdio, ele de maneira geral está em contato íntimo com as pleuras, tá certo? Que são estruturas aqui que vão revestir os pulmões, isso vocês vão estudar melhor em sistema respiratório, mas já saibam que existe uma porção aqui do pericárdio que é chamada área nua do pericárdio. Esta área nua é a área do pericárdio que está intimamente, diretamente ligada, em relação direta com
a parede torácica, tá certo? Isso nos é importante porque é justamente a partir daí que nós podemos fazer um procedimento que é chamado de pericardiocentese, certo? Que é quando nós podemos, por exemplo, coletar líquido da cavidade pericárdica, tá certo? Onde fica essa área nua? Essa área nua aqui do pericárdio é justamente na metade inferior esquerda, mais ou menos nesta região aqui do corpo do externo, tá certo? Assim como também nas extremidades externais aí da quarta e quinta cartilagens costais, isso vocês podem observar depois melhor num cadáver com o arcabouço torácico aqui das costelas e cartilagens costais. Para que nós possamos dar por encerrado então o estudo do coração, vamos apenas retomar aqui algumas relações topográficas importantes. Nós sabemos aqui, depois que vocês vão estudar o mediastino, nós sabemos aqui que o coração, através do seu pericárdio, certo? Ocupa o mediastino médio, tudo bem? Depois vocês vão estudar as estruturas. Aqui nós temos pulmão esquerdo, pulmão direito, naturalmente que estarão dentro das cavidades pleurais, tá certo? Aqui só apenas retomando aqui nesta peça um pouco mais fácil de ver, o vaso da base mais anterior é o tronco pulmonar, tá certo? À direita nós vemos aqui a artéria aorta ascendente, formando o seu arco, emitindo os ramos que nós já havíamos mencionado, tá certo? Olha que interessante aqui, ó, quando nós rebatemos a aorta, posterolateralmente à direita, perdão, nós já observamos aqui, ó, este vaso aqui, ó, que legal, a veia cava superior, tá certo? A veia cava superior, ela é, como eu havia dito, ela é anterior, reparem aqui, ó, ela é anterior à artéria pulmonar direita, tá certo? Veia cava superior aqui, depois nós vemos lateralmente aqui descendo, como nós havíamos mencionado, o nervo frênico, tá certo? Como eu não pude mostrar na outra peça, apenas mostrando para vocês aqui também desembocando no ato direito, nós temos a veia cava inferior, tá certo? Nós temos a veia cava inferior aqui, certo? A aurícula direita, muito bem. E aqui, apenas para mostrar para vocês, nós temos aqui a veia cava superior, e a veia cava superior ela é formada por duas veias braquiocefálicas, tá certo? Vocês vão estudar isso com mais aprofundamento depois em vasos, mas vocês vão ver aqui que a veia braquiocefálica direita e a veia braquiocefálica esquerda, reparem que a veia braquiocefálica esquerda ela tem um trajeto maior, se imaginar aqui, ela vai ter um trajeto maior que a veia braquiocefálica direita, elas juntas vão formar a veia cava superior e a veia cava inferior já está aqui sendo formada pelas veias ilíacas comuns. Tudo bem, pessoal? Então é isso, assim a gente finalmente dá por encerrado o estudo do coração.